Tudo bem, pessoal? Queria mostrar para vocês duas coisas basicamente agora. A primeira coisa vai ser exatamente sobre a cavitação, muito utilizado aí, é importante a gente saber, porque isso é um problema muito sério que acontece dentro da nossa realidade, né, voltada para a manutenção mecânica de equipamentos hidráulicos. Então, só lembrando que a cavitação é quando a bomba ela exerce uma força maior do que deveria, ou seja, ela está exercendo uma força e não está vindo a quantidade de fluido suficiente, tá ok? Então, existe uma diferença de pressão, essa diferença de pressão, ela faz com que o fluido, né, o óleo, ele mude, né, para o estado gasoso, e aí ocorre a questão das bolhas. E aí, ocorrendo a questão das bolhas, essas bolhas implodem. Elas implodem justamente nos componentes internos dessa bomba, muitas vezes na válvula direcional, ou seja, e essa implosão, ela com o tempo, ela é prejudicial, ela desgasta, ela causa erosão na superfície desses componentes. Então, eu queria realmente trabalhar um pouquinho com vocês como entender a cavitação. Ela tem uma forma muito comum, que é a questão do ruído, do barulho, que eu vou mostrar para vocês, mas também se houver alguma maneira de você ter o visual, eu vou mostrar aqui uma segunda forma, que é também como vocês verificarem pelo visual, tá ok? Então, eu vou estar mostrando para vocês, vou estar ligando o equipamento para vocês conseguirem observar, tá ok? Eu tenho aqui uma bancada didática para poder estar trabalhando com vocês e mostrando, né, como que vai funcionar o sistema, tá ok? Aqui nessa parte de baixo você tem uma mangueira, essa mangueira está transparente, mas é justamente a mangueira que está saindo do reservatório do tanque e indo para a bomba. Ou seja, é aqui que tem que acontecer uma pressão normal. Ou seja, quando a bomba for acionada, ela tem que encontrar uma quantidade de fluido suficiente para que ela exerça o seu funcionamento normal, a sua pressão normal. Quando ocorre uma interrupção, quando ocorre, então, aqui, na verdade, uma quantidade menor do que deveria, o aumento da pressão aqui nessa bomba faz com que gere, então, nesse óleo um sistema de baixa pressão e ele começa, então, a evaporar. E aí, a evaporar, ele começa a formar essa questão de bolhas, tá ok? Então, eu vou provocar essa situação da cavitação aqui, tá? O ambiente normal não teria, mas eu vou provocar essa cavitação para vocês entenderem. Então, vou colocar a máquina para funcionar e aí nós vamos ter um pouco de ruído. Talvez até para vocês me entenderem aí e conseguirem me ouvir direito, tá ok? Então, só para explicar, coloquei a bancada para funcionar. Eu liguei a bomba está funcionando e ela está puxando nesse momento o óleo do reservatório. Como a válvula está fechada, a válvula de segurança está abrindo e o óleo está circulando, tá ok? Ele está dentro do sistema da HPU, da unidade de potência hidráulica. Agora eu vou provocar algo que vai fazer com que a cavitação aconteça. Estou mexendo numa válvula, que aí eu estou interferindo na pressão do sistema, tá? Estou interferindo na pressão do sistema. Olha o que aconteceu. Comece a observar aqui, ó, visualmente você já consegue observar a cavitação. Então, a cavitação visual aqui já está bem nítida para a gente. Está acontecendo o processo de evaporação desse óleo, mesmo no ambiente agora que deve ser algo em torno de 28, 29 graus, esse óleo está evaporando e formando bolhas. Essas bolhas estão indo em direção à bomba, implodem na bomba, mas eu estou ouvindo aqui que esse óleo ele está conseguindo também implodir na válvula. Eu vou aproximar um pouquinho mais vocês
para verem melhor as bolhas, tá ok? Essas bolhas, elas não podem existir. Isso é um problema de cavitação, é um problema seríssimo, tá ok? Agora, eu vou levantar um pouquinho a câmera, trazer a câmera para essa válvula aqui, tá ok? Por quê? Eu estou sentindo as implosões aqui dentro dessa válvula. Ou seja, a cavitação também está prejudicando essa válvula aqui. Então, a cavitação, ela não pode acontecer dentro do sistema. Então, o que nós precisamos fazer? Imediatamente identificar o que está ocasionando essa mudança de pressão, tá ok? Eu aqui interferi, eu fiz uma simulação, eu provoquei a falha. Aqui nesse caso específico, eu provoquei a falha e resolvi. Já não acontece mais nesse momento a cavitação, tá ok? Pode acontecer de você estar com algum tipo de entupimento, com algum tipo de mangueira dobrada, com algum tipo de algo que provoque com que a bomba fique sugando e não vindo a quantidade de óleo necessária para isso. Isso vai dar um problema de pressão, tá? E esse problema de pressão contrária aí, ela vai provocar essa cavitação dentro do sistema. Você tem que resolver isso. E isso é muito fácil de identificar através do barulho, talvez pelo barulho da bomba. Não sei se vocês conseguiram observar ou ouvir, melhor dizendo, as implosões acontecendo. Mas eu consegui aqui e aí nitidamente você dentro do ambiente de trabalho conseguiria também sem nenhuma dificuldade. Mas eu mostrei para vocês visualmente as bolhas acontecendo, as bolhas aparecendo. Então, do nada, o óleo estava correndo normalmente, sendo então, digamos assim, trabalhado normalmente, e aí, pelo problema que aconteceu, isso veio então a ser algo a ter que ser resolvido. Porque senão, pessoal, danifica o sistema. O sistema é completamente danificado por conta disso. A bomba, ela pode ter problemas, principalmente nos seus rotores. Os rotores podem sofrer erosão. Os elementos de vedação, eles vão ter problema também. Eles vão ser deteriorados. As válvulas vão prejudicar, com certeza, lá os elementos de vedação dela, inclusive os eixos. Então, tudo é relacionado à manutenção. O que eu observo que está de anormal, eu tenho que tratar isso de uma forma correta. E eu trato isso de uma forma correta quando eu identifico o problema. Então, eu estou mostrando para vocês agora como identificar a cavitação na prática. Tá ok? Estou mostrando mais uma vez. Olha lá embaixo. Ok? Você observa bom o motor elétrico aqui e a mangueira que faz o contato do reservatório com a bomba que está lá na ponta. Eu fiz uma alteração mexendo numa válvula aqui, provocando um vácuo. Então eu provoquei um vácuo. Ou seja, a bomba puxava e não ia a quantidade que deveria ir. E aí foi acontecendo toda essa dificuldade que vocês puderam observar em relação a isso. Então, primeira coisa que eu queria realmente tratar com vocês e falar com vocês era essa. Era sobre a questão da cavitação, que é um grande problema e que precisa ser identificado sempre da maneira correta para que a gente elimine esse problema a partir de um processo de manutenção corretiva. Tá ok? E aí procurar qualquer tipo de situação que esteja impedindo a passagem, digamos assim, integral, né, do fluido, do óleo. Tá joia? Bom, falei sobre cavitação, queria falar sobre uma outra coisa agora com vocês. Eu queria falar agora sobre eletrohidráulica, né, com vocês, porque nós temos as chamadas válvulas que são acionadas não mecanicamente, mas são acionadas eletricamente, né? Elas têm um sistema solenoide que fazem essa atuação. Então, eu criei um painel,
tá? Para poder mostrar isso para vocês. Nesse painel que eu criei para vocês aqui, eu coloquei uma válvula que ela não tem alavanca. Vocês vão observar que não tem alavanca. Eu vou, inclusive, puxar a câmera um pouco mais para perto, né? Vou aproximar a câmera dessa válvula, tá? Observem aqui, ó. Não tem alavanca nela. Não tem alavanca nessa válvula, tá ok? Então, como que ela funciona? Ela vai funcionar a partir exatamente desses dois pontos que estão aqui nas extremidades. Eles são chamados de solenoides. São as válvulas solenoides. Elas são ligadas a uns carretéis. E através dos pulsos elétricos que são aplicados a essa válvula, esses carretéis fazem o movimento do eixo interno. Aí o eixo interno você já conhece. Você já sabe exatamente como é que é. Tá ok? Então, funciona dessa forma aqui. Ao invés de eu utilizar uma alavanca, eu vou ter que utilizar alguma coisa que acione a válvula solenoide. Então, por exemplo, para esse caso aqui específico, nós vamos utilizar umas botoeiras, botões. Eu apertando os botões, vou fazer a conexão com os dois solenoides para poder fazer a movimentação. Mas por que dois solenoides? Porque um solenoide vai ficar responsável por avançar e o outro solenoide responsável por retornar o pistão, o atuador, tá? Então, um desses botões avançam, o outro faz o retorno. Isso, né, nós precisamos compreender em relação a isso. Antes de colocar esse sistema para funcionar, deixa eu fazer apenas uma amostragem prática para vocês aqui, que é isso aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês a solenoide por dentro, a válvula por dentro. Observem que no fundo, aqui no meio, você tem o eixo escalonado, que é o eixo que você já conhece muito bem, já mostrei. É possível perceber as vias por onde passa o óleo, naturalmente. E aqui na ponta, né, na parte superior, vocês estão observando quem? Transparente. As chamadas solenoides. Ou seja, elas recebem os pulsos elétricos e aí elas fazem a movimentação dos eixos através de carretéis que existem aqui dentro. Então, ela recebe o pulso elétrico aqui e faz com que o carretel movimente o eixo. Então, é assim que funciona. Então, aqui, geralmente, a questão toda, se vocês observarem, esses carretéis eles são blindados. Então, geralmente, um problema numa válvula solenoide a gente precisa verificar com o fabricante qual a orientação para fazer uma troca. Se tem realmente um dispositivo para fazer a troca só da solenoide ou até mesmo a gente vai ter que adquirir uma outra válvula, se for o caso. Porque se for blindada e travada a válvula no eixo, né, então não tem como a gente fazer essa manutenção. Vocês observam que ela é totalmente diferente daquela de alavanca que eu mostrei para vocês. Ok? Ela é diferente, ela é blindada. Então, o problema nesse carretel faz muitas vezes que eu tenho que trocar esse carretel por completo para poder funcionar adequadamente. Então, teria que trocar todo o dispositivo aqui para poder eu ter o funcionamento através da solenoide, ok? Já é uma ação elétrica, então já envolve um pouco de um conhecimento elétrico para isso. Então, eu vou mostrar para vocês exatamente o funcionamento agora desse sistema. O que eu fiz aqui? Fiz a mesma instalação, tá? Que eu já havia feito antes. Em vídeos anteriores, nós temos a informação de como montar o circuito hidráulico. Eu montei o circuito hidráulico, só que eu fiz a montagem agora utilizando essa válvula aqui e esse atuador. É isso que eu fiz, tá ok? Então, se vocês observarem, eu vou até tirar essa mangueira aqui que vai para não atrapalhar o seu entendimento de nada. Vou tirar essa mangueira daqui também para não atrapalhar seu entendimento de nada. Está funcionando, são essas duas mangueiras. Uma está vindo da bomba, que é a pressão, que é a letra P, e a outra está retornando para o tanque, que é a letra T, ok?
Então, essa daqui é o T de tanque, essa aqui é o P de pressão, tá? Então, o P de pressão vem e ele encata aqui na válvula no P, né? Na válvula no P, que é a instalação que nós já fizemos dentro do circuito da ISO, ok? E aí, eu tenho as saídas, né? Essa saída aqui, ó, é a saída A, ela é a saída do avanço, que vai avançar o pistão. E a B é o retorno, então ele retorna para cá o óleo que estava dentro do pistão. E aí sim, eu me encontro com o T de tanque, com essa via, que fará então com que o óleo seja retornado ao distribuidor e do distribuidor ele seja retornado então para o tanque. Então, esse circuito nós já fizemos, já refizemos, agora nós já estamos vendo na prática ele sendo montado, tá ok? E aí, eu vou aproximar mais uma vez para vocês verem as ligações que eu acabei de falar. Então, observem aqui, tá? Esse aqui está no P de pressão, esse daqui no T de tanque. Aí eu trouxe para cá, olha aqui, ó. O P de pressão está aqui. O A, que é essa letra aqui, ele está indo para o avanço. O B está retornando para essa via aqui. E o T, que sai daqui, vai para o tanque. Agora, o que acontece? Eu preciso fazer a instalação elétrica. Essa instalação elétrica, eu queria que vocês me acompanhassem. Por quê? Ela é simples, tá? Ela não é tão complexa assim. Eu vou trabalhar com um sistema positivo, tá? Entendeu? Para poder fazer as ligações, né? E, logicamente, aqui com o sistema negativo, entendeu? Ou seja, a fase e o neutro. Então, eu fiz aqui por cores diferentes, onde eu chamo a fase de vermelho. Então, o que eu preciso fazer? Para acionar esse solenoide aqui, eu preciso, como é que se diz? Eu preciso, na verdade, energizar essa fase. Então, para energizar essa fase, eu venho aqui, ó, engato um fio e trago, então, esse fio para a fonte. É uma fonte de 24 volts, tá ok? E o que eu fiz aqui? Eu estou energizando, ó. Vou jogando a fase para esse lado da solenoide. Agora, se eu fiz com esse lado, eu tenho que fazer também com o outro lado da solenoide, ok? Então, eu venho aqui, aproveito que o sistema me permite utilizar o mesmo espaço e faço a sobreposição aqui e energizo aqui, ó. Energizei o A1, que é justamente a fase daquela solenoide. Ou seja, as duas solenoides, elas estão energizadas. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a comunicação do neutro, tá ok? Então, para isso, ela vai ter que sair da fonte e vir para a solenoide. Só que antes de chegar na solenoide, o que eu faço? Eu faço que ela passe pela botoeira, porque eu controlo. Eu tenho como fechar ou abrir o circuito elétrico aqui. Se eu fizer uma instalação direto, vai funcionar um sistema totalmente direto. Mas o que eu quero é utilizar aqui as botoeiras para poder, através das botoeiras, eu controlar os acessos, tá ok? Abrindo ou fechando o circuito. Então, eu vou energizar. Aqui, ó. Joguei dentro do... Coloquei aqui dentro da fonte, tá? E vou fazer a conexão desses cabos que eu coloquei na fonte, ó, os dois, aqui na botoeira. Mas, professor, por que colocou na botoeira na cor amarela? Porque eu já olhei por baixo e eu sei que a cor amarela ela é um circuito que normalmente ele já está aberto.
Ou seja, quando ele está aberto, ele não funciona. Ele só funciona quando você fecha o circuito, quando você aperta o botão. A mesma coisa para você acender a luz da sua casa. Se fosse um circuito fechado, a sua luz, a sua lâmpada estaria acesa o tempo todo. Então, quando você fecha, aí automaticamente o circuito funciona. Quando você abre o sistema, você desconecta, né? Aí ele para de funcionar. Então, nesse caso, eu vou agora conectar essa botoeira com a solenoide. Olha só, estou utilizando a mesma linha, porque eu sei que está passando aqui uma mesma linha. Se eu fizesse isso daqui, daria errado, porque a linha que está cruzando não é essa daqui, tá ok? E agora vou conectar na solenoide. Conectei na solenoide. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. O neutro aqui e vim na solenoide e faço a minha conexão. Ok? Fiz a minha conexão. Então, basicamente, eu já montei o sistema, tá? Eu faço geralmente aqui, eu ligo e faço um teste. Eu aperto aqui, ó, e verifico se acendeu o LED da solenoide, ó. Se acender o LED da solenoide, eu sei que nesse momento ele empurrou o eixo para lá. Ó, ele empurrou o eixo para lá, tá ok? Eu já sei que isso está acontecendo, então significa que o sistema está correto. Então, o que eu vou fazer agora? Ligar o sistema e ficar manuseando o avanço e o retorno para vocês observarem, tá? Agora vem um pouco de barulho, um pouquinho de ruído. Está aqui pertinho de vocês, mais baixo para vocês verem, tá? Então, olha só, presta atenção. Eu apertei esse botão aqui, que está ligado a este solenoide. Então, esse solenoide, ele fez a movimentação do eixo que possibilitou a entrada do óleo aqui. E ele, então, avançou o pistão. Olha o pistão onde foi. Agora, quando eu vou lá para o outro botão, esse botão aqui vermelho, eu vou acionar o outro solenoide. Quando acionar esse solenoide, a ideia é de que ele movimente o eixo agora para o outro lado, possibilitando com que as vias se alterem internamente e ocorra, então, a mudança, né, que é o retorno do eixo. Aconteceu lá. Tá ok? Então, é isso que nós estamos fazendo que está dando certo. Nós estamos, então, fazendo o avanço e o retorno sem alavanca. Sem alavanca. Aqui é a válvula de alavanca. Né? Lembra? Nós fazíamos pela válvula de alavanca, que é um acionamento mecanicamente que existe na maioria dos lugares. Mas no caso agora, eu estou trocando o acionamento mecânico pelo acionamento eletro-hidráulico. Então, o mecânico hidráulico está sendo trocado pelo eletro-hidráulico. Então, mais uma vez, eu avanço, retorno, avanço, retorno. Agora, tem um detalhe que eu queria falar para vocês. Vou desligar primeiro para vocês poderem me ouvir bem. Simbologia. Existem algumas válvulas que possuem uma simbologia, e todas as válvulas solenoides vocês conhecem a simbologia, tá? É um retângulo com uma faixa diagonal. Mas, geralmente, na parte de baixo dela, se tiver como se fosse uma ondinha, né? Um sistema de garras,
Isso dá uma informação importante para o sistema. Isso significa que, enquanto meu dedo estiver pressionado aqui, eu estou liberando a passagem do óleo. Mas quando eu tirar o dedo, a passagem para. Significa que essa válvula solenoide, ela não funciona somente com um toque no botão. Porque se não tiver, só tiver o símbolo da solenoide dos lados ali, você vai ter a posição dos quadrados, né, exemplificado pelos quadrados, e do lado você tem os acionadores, o acionamento. Se tiver somente a posição indicando ali que é solenoide, beleza, você apertou o botão uma vez, ele vai até o final, o atuador apertou novamente, ele retorna. Mas se tiver uma outra informação, como se fosse uma garrinha, uma onda, alguma coisa nesse sentido, aí é diferente. Nessa diferença, o que acontece? Eu preciso manter pressionado para isso poder acontecer. E aqui, dentro desse processo, o que tem? A ondinha, tem a garra. Então, significa que eu preciso manter o dedo pressionado. Ok? Então, eu venho aqui. Vou no verde. Pressionei. Soltei. Parou. Pressionei. Olha lá. Soltei. Parou. Pressionei. Foi. Parou. Ó. Para voltar. Ó. Parou. Ó. Mais uma vez. O que aconteceu aqui que é importante eu saber e você também saber? É que eu tenho um controle. Então, isso, para alguns casos, é importante a gente saber. Tá bom? Então, gente, a eletrohidráulica, basicamente, ela tem esse funcionamento. Um dos funcionamentos é através das botoeiras. Existem outros acionadores, existe, por exemplo, válvulas de fim de curso, existem outros acionadores também, mas esse aqui é o mais utilizado que eu queria passar para vocês dentro desse sistema de funcionamento, tá ok? Queria apresentar para vocês essa válvula aqui, ó, tá? Que é a válvula de controle de fluxo. Essa válvula controla o fluxo. E quando ela controla o fluxo, ela permite algumas coisas. Ela permite, por exemplo, com que você controle o movimento do pistão. Você controla o movimento do pistão. Então, vamos supor que eu queira controlar o movimento de avanço do pistão, que ele seja mais lento para ir, e aí quando voltar, volte normal. Então, eu teria que fazer uma alteração aqui, tá? Eu teria que fazer uma alteração. Qual alteração que eu teria que fazer? Eu teria que usar a válvula de controle de fluxo. Então, vamos lá. Eu quero trabalhar quem? O avanço. Então, eu tiro a mangueira do avanço, porque eu quero agora fazer uma instalação que dependa também de um fator importante aqui, tá ok? Então, vamos lá. Eu preciso instalar, ao invés do ar sair daqui e ir direto para cá, o ar entrar na válvula. Para isso, eu preciso de uma mangueira maior, né? Aí eu já venho aqui, só um momento, eu estou saindo aí do seu campo de visão, mas olha o que eu estou fazendo. Instalando uma válvula, fazendo uma instalação usando a válvula de controle de fluxo, tá ok? O avanço, ao invés de vir direto para cá, eu vou fazer ele passar por aqui, porque eu quero fazer como se fosse uma torneirinha aqui, abrir e fechar e controlar a entrada de fluxo que vai avançar. É só isso que eu estou fazendo. Vou pegar outra mangueira, novamente, fazer a instalação e a válvula está montada. Montada a válvula de controle de fluxo. Ok? Bom, com isso, agora, vou deixar totalmente aberto, tá bom?
normal, normal, normal. Agora eu vou mexer, vou fechar. Deixar só um pouquinho aberto. Olha a velocidade. Lentamente. Lentamente. Só que eu não fiz isso para volta, eu só fiz isso para ida. Então a volta é normal. Ah, professor, pode diminuir mais ainda, posso? Fechei. Devagarinho. Eu controlo o fluxo pela válvula. Tá entendendo? Eu controlo o fluxo. E posso também agora volta normal. Ah, se quisesse colocar uma válvula de controle de fluxo na volta também, sem problema, eu controlaria o fluxo para a volta também, sem problema nenhum. Se eu fechar toda, não vai passar óleo por aqui. Então não vai chegar óleo aqui. Não foi. Entendeu? Então, simplesmente que eu travei. Agora liberei todo. Liberei todo. Fluxo normal. Para ir, fluxo normal para voltar. Então, pessoal, o que eu queria realmente estar frisando com vocês é isso. Esses componentes, mostrando que a hidráulica, a eletrohidráulica, ela tem um entendimento fácil. A manutenção é entender como é que isso funciona. Se essa instalação aqui ela for feita ao contrário, essa ligação eu fizer desse lado e dela, desse lado, não vai funcionar. Você precisa ler aquela simbologia e entender aquela esfera com aquele V que eu falei para vocês, entendeu? Então tem que ter um entendimento da simbologia, como nós aprendemos, para vocês poderem fazer e ter um bom avanço sobre isso, tá? Para encerrar, o que eu queria falar para vocês, se eu estivesse usando esses dois pistões aqui, tá? Prestem atenção nessa dica. De novo, prestem atenção nessa dica. Se eu estivesse utilizando esses dois pistões aqui e meu objetivo, tá? Eu iria instalar um T aqui para que eles pudessem avançar juntos. Se porventura um estivesse avançando mais rápido do que o outro, eu poderia instalar uma válvula de controle de fluxo para segurar para os dois poderem avançar juntos. Então a válvula de controle de fluxo, ela consegue fazer com que eu segure ou avance a velocidade de um dos atuadores para que os dois atuadores avancem juntos. Entender a situação? Porque é bem importante entender porque o uso dessa válvula. Essa válvula serve tanto para eu avançar quanto para poder regular se dois atuadores estiverem indo um mais rápido do que o outro, eu posso utilizar uma válvula dessa para segurar um pouco mais e fazer com que os dois avancem por igual. Então, o que eu queria passar para vocês era isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, tá? Revejam quantas vezes forem necessárias esse material, não perca essas oportunidades, tá ok? E espero que vocês avancem cada vez mais nessa profissão como mecânico de manutenção de equipamentos hidropneumáticos, ok?